3 de novembro. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre um dos desafios do novo governo, que é o incentivo ao investimento, passando por questões fiscais e tributárias. O advogado Marcos Bernardini dando importantes dicas sobre a Black Friday, além de muita informação. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, Fernanda Manhota, que falou sobre as recentes declarações polêmicas do presidente norte-americano Donald Trump. Estamos no ar. Simp, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Passadas as eleições, o que o brasileiro em geral espera é realmente, dentre vários desafios, é o incentivo ao investimento de maneira a gerar emprego, renda e mesmo recursos para o Estado. Um dos grandes desafios e que nós pretendemos acompanhar a evolução desse detalhe diz respeito à questão tributária e fiscal. Temos que simplificar, desburocratizar a questão tributária. Um recente estudo do Instituto Brasileiro de Tributação e Planejamento apontou que no Brasil o empresário tem que seguir mais de 4.000 normas, entre leis, decretos, instruções normativas, portarias, notas técnicas e outros, para conseguir se manter adequado a toda a legislação tributária, isso se ele não estiver operando em vários estados e municípios. Porque se computarmos estados e municípios, serão mais de 400.000 normas que o empresário deverá seguir para se manter regular no ponto de vista tributário e fiscal. Para acompanhar isso, nós estamos falando num custo anual, dentre os empresários contribuintes, de 65 bilhões de reais. Portanto, são 65 bilhões de reais utilizados simplesmente para conseguir acompanhar a parafernália fiscal e tributária, a burocracia entre obrigações acessórias e várias tantas outras normas e acompanhamentos que se tem que fazer para conseguir manter adequado, dentro da formalidade e em dia com as suas obrigações tributárias. Seria alguma coisa como se 46 normas só no âmbito federal fossem editadas todos os dias. É impossível realmente se incentivar ou esperar novos investimentos e esperar que todos estejam dentro da formalidade, que todos estejam com tudo absolutamente em dia, porque ninguém consegue acompanhar esse volume de mais de 400.000 normas no país apenas em matéria tributária e matéria fiscal. Isso acontece muito já desde a Constituição, pois só na Constituição da República são aproximadamente 50 artigos que dispõem sobre matéria tributária. Portanto, o que se espera, e são várias as promessas feitas por vários candidatos, inclusive o candidato eleito, da necessidade da desburocratização e da simplificação da legislação tributária. Este é um grande desafio, terá que enfrentar muitas resistências, mas é indispensável para o crescimento e para a evolução da atividade econômica do Brasil. Esse é um trabalho que o Simp vai acompanhar, vai participar, pretende colaborar para que realmente nós tenhamos maior segurança jurídica, menor demanda tributária, seja no campo administrativo ou mesmo no judiciário, com mais de 2 milhões de processos só em matéria tributária. E com isso, permitir que todos paguem o seu imposto adequadamente, que esse imposto reverte em atividades em prol da própria sociedade. Tenhamos, portanto, legitimidade, formalidade de empresas, geração de emprego e renda, a iniciativa privada e também recursos para a administração pública. É esse o Brasil que nós esperamos que realmente possa fazer com que todos cresçam juntos. A Muralha da China é uma das 7 maravilhas do mundo moderno.
A obra levou cerca de 20 séculos para ser finalizada, tendo seu último trecho construído entre 1368 e 1644, durante a dinastia Ming, tendo mais de 8.000 quilômetros de extensão territorial. É a mais longa estrutura construída pelo homem, patrimônio mundial da Unesco desde 1987, é um dos destinos turísticos mais visitados do continente asiático. Todos os anos, mais de 10 milhões de pessoas visitam algumas das áreas bem conservadas do monumento, principalmente as seções que estão próximas a Pequim, capital do país. Essa, você sabia? Estamos chegando perto do período da Black Friday e é importante tanto os comerciantes quanto os consumidores tomarem alguns cuidados, algumas então limitações no exercício desse período para evitar qualquer tipo de problema depois, não é? O comerciante que vai participar então dessa liquidação, dessa promoção, vai ofertar então os seus produtos, deve principalmente esclarecer o consumidor a respeito da forma de pagamento, se houve realmente a diminuição do preço, qual é o percentual de diminuição, até porque nesse período é muito comum os PROCONs estarem fiscalizando e as multas são muito pesadas para aqueles comerciantes que eventualmente fraudam ou mentem ou utilizam esse período para algum tipo de propaganda enganosa. Já os consumidores importantíssimo, devem pesquisar a empresa, a liquidação e verificar efetivamente se houve um desconto, se é realmente um período importante para fazer aquela compra, se é necessário comprar ou adquirir aquele produto e pesquisar em sites de defesa do consumidor ou mesmo no PROCON. Aquilo que foi anunciado, seja na própria loja, seja pela internet, deve efetivamente ser cumprido pelo comerciante, sob pena então do comerciante ser multado ou mesmo o consumidor poder entrar com uma ação para cobrar até uma indenização ou obrigar o comerciante a cumprir aquela oferta. Ziraldo faz parte da infância de muitas mamães e papais e também é bastante conhecido entre as crianças. No mês que o artista completa 85 anos, seu universo é tema da exposição Os Planetas de Ziraldo, na Casa Melhoramentos, na Zona Oeste de São Paulo. A criançada e toda a família podem conferir algumas curiosidades sobre a história do cartunista. A mostra vai até o dia 22 de dezembro e a entrada é gratuita. A mostra tem como ponto de partida o fascínio do cartunista pelo universo. Uma das curadoras é Daniela Thomas, cineasta, dramaturga e filha de Ziraldo. A Casa Melhoramento situa-se na Rua Tito, número 479, no bairro da Lapa. Visite! Entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo a responsável pela delegação brasileira, tanto do BRICS como da cúpula do G20, que vai nos falar sobre a crise entre China e Estados Unidos e os reflexos para o Brasil. É um prazer tê-la conosco. Olha, o prazer é todo meu, uma satisfação, a oportunidade de explorar esse tema, que é um tema tão importante, tão quente, tanto nas relações internacionais, quanto do ponto de vista do Brasil. Então, uma satisfação. Muito obrigado. Agora, fala um pouquinho dessa chamada guerra comercial Estados Unidos-China. Olha, a guerra comercial ganhou, né, esse nome porque se refere ao movimento que tem havido entre os Estados Unidos, do presidente Trump, e a China, do Xi Jinping, em relação ao comércio internacional. O presidente Trump foi eleito em 2016 fazendo fortes críticas à maneira como os Estados Unidos se relacionam com a China. Ele tem a visão de que a China, segundo o que ele próprio diz, tira vantagem dos Estados Unidos, muito em função do déficit comercial que existe entre os dois países, e desde então ele tem buscado uma renegociação desses termos de troca, né, dessa negociação.
Ele tem buscado estabelecer outros canais de diálogo para tentar reverter o que ele acredita que seja esse problema. O que ele fez especificamente? Na prática, o que ele tem feito é, principalmente, sobretaxar produtos chineses em alguns setores. Então, começou com aço e depois foi para vários outros segmentos. E, além disso, ele tem estabelecido novas regras na área de investimentos, transferência de tecnologia e relacionados à propriedade intelectual. E a China fez o quê? Basicamente, a China reagiu com medidas de reciprocidade. Então, para lidar com essas políticas protecionistas do governo Trump, a China, a cada uma dessas ações, foi reagindo na mesma moeda. E por isso ganhou, né, a ideia, esse termo se cunhou em torno de uma guerra, né? Então, cada vez que um deles adota uma medida desse tipo, o outro reage na mesma moeda. E aí é um toma lá da cá que vai elevando a tensão no ambiente internacional. Agora, na verdade, é a briga entre o mar e o rochedo. E o Brasil, me parece que é o marisco no meio dessa briga, apanha dos dois lados. Isso é crise, isso é oportunidade? Como é que isso afeta as negociações internacionais? Olha, essa é a pergunta que hoje está na pauta aqui do Brasil e que é muito importante. O cenário internacional não se beneficia dessa crise, né? Essa crise, de uma forma geral, cria instabilidade e toda a instabilidade cria também possibilidade de agravamento da situação econômica como um todo. Isso porque os Estados Unidos e a China são muito interdependentes no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, como os países são muito interdependentes, uma eventual elevação de tensão entre eles acaba afetando, por consequência, a maioria dos outros parceiros, dos outros players que existem aí disputando interesses comerciais, sobretudo. Eu, particularmente, avalio que hoje essa crise entre Estados Unidos e China pode gerar uma oportunidade para países como o Brasil. Por quê? Em geral, porque o Brasil tem sido visto pelos próprios chineses como uma fonte muito rica para prover determinados insumos que os chineses precisam. Os chineses hoje buscam na América Latina e até mesmo na África solução para problemas domésticos. Em geral, eles estão em busca de matéria-prima, então estão preocupados em encontrar recursos que possam ajudá-los no desenvolvimento de infraestrutura e tal, e também estão preocupados com a questão da segurança alimentar, ou seja, de encontrar alimentos em vários lugares do mundo que eles possam, né, importar, utilizar para alimentar a sua população, que é muito grande e muito numerosa. Então, o Brasil é um dos países que tem abundante esses dois recursos. O Brasil tanto tem muita matéria-prima disponível que pode ser enviada para a China e que já tem sido, como também tem muitos alimentos, né? O nosso setor do agronegócio é um setor importante também. Então, me parece que o Brasil poderia enxergar nesse conflito mais direto entre os Estados Unidos e a China a chance de aumentar a participação, né, do Brasil na relação com a China do ponto de vista do comércio e também se beneficiar do investimento. Só para efeito de comparação, para que nós percebamos como o Brasil é um país que tem tido na China um parceiro importante, a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil já há algum tempo e só em 2018, né, no começo de 2018, de janeiro até setembro, a China já foi o destino de pelo menos 26% da nossa exportação. Do total das exportações brasileiras. Exato. Então, a gente está falando de um único país que retém aí quase mais, na verdade, de 1/4 do volume da nossa exportação. Então, me parece que o Brasil, em se tratando da China, pode explorar essa desestabilização no relacionamento com os Estados Unidos de forma mais direta, se beneficiando e buscando engajar aí algumas oportunidades que talvez, para o, inclusive, empresário brasileiro, sejam interessantes, né? Agora, dentro dessa briga tarifária, um país eleva as suas alíquotas, outro país eleva as suas alíquotas. O Brasil também é punido com essa elevação de alíquotas ou ela está fora dessa elevação de alíquotas? Em alguns setores não é afetado diretamente, porque se restringe àquilo que tem a ver com a China, né? Então, em alguns casos é específica para lidar com a China, mas em alguns segmentos acaba se prejudicando de forma indireta, porque para poder fazer essas modificações nas alíquotas, o presidente Trump ele fez uso de mecanismos previstos na legislação de comércio americana, né? E com isso, em alguns casos, ele afeta
todos os parceiros que fazem comércio naquele determinado segmento. Por exemplo, a questão do minério, do aço, acabou, de certa forma, chegando no Brasil também, porque o Brasil mantém relacionamento em relação a esses produtos com os Estados Unidos e a política tarifária ela foi feita de forma horizontal, então não só para a China, mas para todo mundo que dialoga nesses termos e precisa desses produtos. Isso vai gerar inflação? É possível que não só nos Estados Unidos, mas em outros países existe uma pressão inflacionária. Hoje isso, inclusive, é o tema mais importante quando a gente pensa em estabilidade de longo prazo da economia americana. A economia americana desfruta de um bom momento atual, né, uma economia que se encontra em pleno emprego, com um bom desempenho em diversos setores, mas o que a gente acredita que pode acontecer é que com essas restrições e essa política mais protecionista, possa começar a haver uma pressão inflacionária, provavelmente que vai ter que ser contida pela elevação de juros. Na medida em que ocorre elevação de juros, isso abre margem, dá possibilidade para que, na sequência, aconteça uma migração de capital para os Estados Unidos e, portanto, uma desestabilização cambial. E aí entra num ciclo, né, de necessidade de uma série de reformas e de medidas que podem até, no longo prazo, culminar em desemprego lá nos Estados Unidos, né? Viram um ciclo degenerativo. Então, não é desprezível. A questão da inflação, principalmente lá, hoje é um dos temas mais discutidos. Recentemente houve a reunião do FMI em Bali, né, do Banco Mundial, do FMI, e esse foi um dos temas mais quentes, levantados por vários prêmios Nobel de Economia, e tem sido uma preocupação latente já agora, né? No grupo G20 e nos BRICS, essa discussão está presente? Está presente e principalmente em torno de dois principais debates. O primeiro debate é sobre qual é o papel que esses agrupamentos podem ter no sentido de acomodar eventuais crises sistêmicas. Então, a ideia de que não só os Estados Unidos hoje são capazes de acomodar eventualmente uma crise internacional, como já aconteceu em 2008, mas que os Estados Unidos precisam de outros países. Então, como esses países, de forma colaborativa, podem contribuir para a melhoria da economia numa eventual necessidade. E o segundo debate é sobre a boa e velha questão dos vácuos de poder, né? Então, na medida em que os Estados Unidos sozinho talvez não consigam lidar com determinadas crises, porque, enfim, a globalização tornou todos os países muito importantes, aí aparecem países que se interessam em tentar ocupar espaços que não estão sendo preenchidos pelos Estados Unidos, né? É o que a Rússia está tentando fazer? É o que a Rússia, em parte, tenta fazer e em parte, o que os próprios chineses têm tentado fazer, né? O presidente Trump, quando adotou esse discurso mais protecionista, foi criticado em vários lugares do mundo e muita gente chegou a dizer que ele estaria, de certa forma, comprometendo a presença ou o tipo de liderança americana que sempre foi baseado num discurso de livre comércio e tudo mais. E, na mesma época, o presidente Xi Jinping, em várias oportunidades, disse que a China estaria comprometida com esses valores. Então, é uma curiosidade, né? Os Estados Unidos adotando um padrão que não é o comum na história recente, muito menos dos candidatos e dos presidentes republicanos, e a China, que historicamente, né, um país cuja presença do Estado é muito intensa e tudo isso, de certa forma, defendendo, né, o livre mercado. É uma inversão curiosa da geopolítica internacional nos últimos anos. A globalização está em risco na sua avaliação? Olha, eu acredito que a globalização é um processo irreversível, né, tanto pela própria natureza das telecomunicações, das redes sociais e dos vínculos, né, das facilitações de mobilidade das pessoas e do capital, quanto também da produção, né? As cadeias globais de produção, elas já se estabeleceram e elas acabam se orientando a partir da questão das oportunidades. Então, não me parece que a globalização possa terminar, ou ela possa ser enfrentada de forma muito objetiva. Porém, o que me parece é que cada vez mais as assimetrias da globalização, as contradições, as desigualdades, elas vão sendo o pano de fundo, né, para a mobilização política e para as decisões econômicas e sociais dos governos. Então, o que eu acredito que deve acontecer é que a globalização, como um processo complexo, profundo e inevitável, não possa ser revertida. Porém, nós tendemos a cada vez mais enfrentar cenários em que os países tentam acomodar grupos que se sentiram desfavorecidos por esse processo. Nós acabamos de ter as eleições no Brasil, onde o nosso novo presidente é o presidente Bolsonaro, que recebeu uma ligação
do presidente Trump. Qual a sua análise, qual a sua avaliação desse cenário? Me parece que o Brasil, agora sob nova liderança, né, sob nova direção, talvez deva, né, se preocupar com essas oportunidades que o ambiente sistêmico gera, né? Há algum tempo o Brasil tem crescido do ponto de vista da sua liderança, é uma economia relevante hoje no mundo e pode desfrutar de um papel mais central nas relações internacionais. Acredito que o desafio de um novo governo é, em primeiro lugar, de certa forma, estabilizar a economia, garantir uma pujança, um vigor econômico que coloque o Brasil de volta, né, no debate internacional relevante. De certa forma, acredito que é um papel importante do novo presidente tentar buscar uma pacificação política e uma estabilidade para as nossas instituições, para que a segurança jurídica no Brasil também seja, de certa forma, um elemento que se acomode. E eu acredito que, então, cuidando da economia, cuidando dessa questão da estabilidade política e se mostrando predisposto em manter um diálogo cooperativo, colaborativo, construtivo com os demais países do sistema, sobretudo aqueles que são centrais para o Brasil, como os Estados Unidos, os países da região latino-americana, a China. Então, acredito que o Brasil tem potencial e esse potencial precisa ser trabalhado para que, de fato, ocupe, né, a liderança que lhe é de direito, como um grande país da América Latina e um moderador nato, né, um país que nasceu e que se tornou respeitado no mundo da diplomacia. Ou seja, temos uma crise mundial e uma oportunidade única. Exatamente. Temos uma crise internacional que vai ganhando contornos cada dia mais profundos, sobretudo amparados por esse antagonismo entre Estados Unidos e China, mas me parece que existe, ao mesmo tempo, a oportunidade que, se bem trabalhada, com as devidas assessorias, com uma profissionalização grande desse processo, com sensibilidade, pode dar ao Brasil, do ponto de vista da economia, do ponto de vista político, a chance de desfrutar de uma posição relevante no sistema. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Olha, acho que é muito importante esse esforço que nós estamos trazendo aqui e acredito que a sociedade brasileira precisa se engajar um pouco mais nesse debate de política internacional, porque às vezes parece um debate tão distante, tão longe da realidade cotidiana, mas não é. O produto que a gente consome, as viagens que a gente faz, o tipo de visão que nós temos do mundo, está tudo relacionado com esse movimento. Então, é um prazer, foi muito bom estar aqui, ter a oportunidade de dividir um pouco dessas impressões, né, e acredito que a partir disso, então, possa, quem sabe, fomentar na cabeça das pessoas, das famílias, das empresas, um pouco mais desse tema, que é um tema tão caro, tão importante para nós brasileiros. Fernanda Manhota, nós agradecemos muito aos esclarecimentos, te desejamos pleno êxito na representação do Brasil, tanto no BRICS como no G20, como em outros congressos internacionais que você teve agora na própria Rússia, e que leve a mensagem de um Brasil bom e que consiga trazer vantagens no comércio internacional para todos. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!